Os meios eletrônicos aumentam as alternativas de denúncias anônimas. Com o auxílio das novas tecnologias, a polícia consegue identificar os acusados com mais rapidez. As publicações feitas num site do Rio de Janeiro, por exemplo, já ajudaram na prisão de 100 procurados da Justiça. A tecnologia a favor da sociedade. Este site foi criado para receber informações sobre procurados pela Justiça. Na página estão as opções para fazer as denúncias. É possível ligar no telefone divulgado sem se identificar e até mesmo usar o aplicativo de mensagens WhatsApp. Fotos, vídeos, relatos e flagrantes dos procurados podem ser enviados por mensagens no WhatsApp. As mensagens são respondidas por analistas do Disque Denúncia e as informações repassadas às autoridades competentes. Os arquivos enviados pela população passam por uma triagem e a identidade de quem denuncia é sempre preservada. O programa Procurados busca divulgar os principais criminosos que estão foragidos no Rio de Janeiro. É uma parceria do Disque Denúncia e a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Para saber o paradeiro dessas pessoas e conseguir prender os criminosos, até mesmo recompensas são oferecidas. Nós conversamos com o coordenador do site pela internet e, segundo ele, por dia chegam cerca de 500 denúncias. Eu acredito que a ligação telefônica, o WhatsApp, o Facebook, o próprio Twitter, eles se complementem. Para isso até que existem as mídias hoje sociais. Então, essa complementação nos traz excelentes informações em vários públicos. E os resultados têm sido bastante positivos. Cerca de 100 procurados já acabaram presos depois de informações passadas por meio dessas tecnologias. No Distrito Federal, o diretor da Divisão de Controle de Denúncias e Ocorrências Eletrônicas explica que o Disque Denúncia não tem WhatsApp, mas de acordo com ele, as pessoas podem passar as informações por telefone ou por e-mail, e o endereço eletrônico já ajudou a localizar alguns criminosos. Chegamos hoje, mais ou menos, a 141 mil denúncias nesse sistema. Com relação àquelas depredações no Itamaraty no ano passado, nós recebemos fotos, no nosso e-mail, e aí, com base nessas fotos, nós passamos a cruzar as informações. É uma tatuagem, é um sinal caracterizador, e chegamos a identificar 3. Olha, o e-mail do Disque Denúncia, daqui do Distrito Federal, é o denúncia197, esse que está aparecendo aí no vídeo, @pcdf.df.gov.br. E o telefone do WhatsApp lá no Rio de Janeiro é o código de área 21 96802 1650. Mas afinal, qual a legalidade de uma denúncia anônima? Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado, doutor Asdrubal Júnior, especialista em direito penal. Doutor, boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde. A pergunta, qual é a legalidade de uma denúncia anônima? Bom, a princípio, é importante que se diga que na Constituição Federal está estabelecida uma regra que dá liberdade de manifestação da informação e do pensamento, porém vedando o anonimato. Quando você desloca essa regra, essa restrição constitucional para o campo da investigação, você só pode admitir como legal uma denúncia anônima se ela não servir por si só para desencadear uma ação penal ou para desencadear a instauração do inquérito penal. Ou seja, o que é possível fazer é que da denúncia anônima chegue ao conhecimento da autoridade e a autoridade, com base nessa informação, faça uma investigação preliminar para conferir se tem fundo de verdade nessa informação, e aí, conferindo que tem fundo de verdade e colhendo novos elementos de convicção, com base nesses outros elementos, é que ele pode desencadear as medidas oficiais propriamente de instauração do inquérito e de outras medidas que venham a atentar contra a liberdade individual. Esse assunto já foi divulgado, e comentado bastante no STJ, aqui mesmo também no STF. Então, quer dizer que uma ação penal, por exemplo, não pode ser desencadeada com base somente numa informação de disque denúncia? Sem dúvida alguma. Não é possível você ter um pedido de que quebre o sigilo telefônico de alguém, nem um pedido de prisão, nem uma ação penal diretamente, com base exclusivamente na denúncia anônima, porque você estaria partindo de uma informação que a Constituição
Federal veda, né, que é a restrição ao anonimato. Então, o que é possível fazer para oferecer mais segurança à sociedade? Porque tem algo de grande importância social em você permitir esses mecanismos que a sociedade e a comunidade interaja com as autoridades, dando informações de grande relevância para o combate à criminalidade. Então, tem uma grande importância. A importância fundamental disso é que a autoridade não aceite essa informação como verdade absoluta, que ele faça uma averiguação preliminar para verificar se tem um fundo de verdade. Tendo fundo de verdade, então ele desencadeia medidas oficiais. Seja um ponto de partida, né, doutor? Para deixar claro também, é bom a gente explicar que há uma diferença entre denunciar um procurado, que nem nesse site mesmo lá do Rio de Janeiro diz que denuncia, tem lá uma série de fotos com imagens de procurados e um fato, uma ação que esteja acontecendo, né? Uma diferença, né? Há uma grande diferença, porque no caso dos procurados, o que acontece? Essas pessoas já respondem a algum processo e foi expedido contra elas uma ordem de prisão já pela tem uma Justiça. Condenação. Ou uma condenação, ou uma ordem de prisão cautelar, prisão preventiva, mas o fato é que existe uma ordem de prisão. A Justiça já está à procura dessa pessoa. E aí a informação que chega é apenas sobre a localização, como chega essa pessoa, a polícia então vai lá e dá cumprimento a uma ordem de prisão já existente. No caso da denúncia anônima puramente, ele está narrando um fato novo, um fato que não é do conhecimento da autoridade policial e que a autoridade então vai fazer uma investigação preliminar para ver se tem um fundo de verdade, tendo, ela colhe outros elementos de prova e com base nesses novos elementos ela instaura o inquérito e toma as outras providências cabíveis. No caso de uma denúncia que esteja acontecendo naquele momento, de um assalto, por exemplo, aí a polícia pode agir e pode prender até os supostos criminosos, aí se caracteriza um flagrante. E sem um caso de flagrante, a polícia pode prender alguém com base no disque denúncia? Não, ela é assim, a prisão em flagrante é claro, se você, qualquer pessoa do povo toma conhecimento de uma situação que está acontecendo e entra em contato com um 90, por exemplo, da polícia, chama a polícia, ela deve chegar ao local o mais rápido possível, verificando que o crime está ainda em execução, ela deve dar voz de prisão àqueles infratores. No caso de uma situação que não seja de flagrância, não, isso não é possível, a denúncia anônima não autoriza isso. O que autoriza é a autoridade buscar outros elementos e, com base em outros elementos, pedir ao juiz o decreto de uma prisão temporária ou uma prisão preventiva, por exemplo. Doutor Osdruel Júnior, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Você é sempre bem-vindo. Satisfação. Boa tarde. Obrigado.